Eu tive a infelicidade de ver a falência do futebol italiano. A Itália, que é tetracampeã do mundo, sempre uma das mais temidas. Nem pra gente dizer que a Itália faz falta à Copa do Mundo. Esse é o sonho de todo mundo que participa de uma Copa do Mundo. A taça até já mudou de formato. Mas hoje eu tive a infelicidade de ver a falência do futebol italiano. Um país tetracampeão do mundo, pela terceira vez consecutiva, não vai a uma Copa do Mundo. Não foi em 18, não foi em 22 e não vai agora na Copa de 26 nos Estados Unidos. E a última vez que jogou Copa lá, disputou o título com a seleção brasileira. O que está acontecendo com a Itália? Jogo contra a Bósnia e Herzegovina, tá certo? São países, Sérvia, Croácia, Bósnia, que vem do antigo futebol da Iugoslávia, com habilidade, até jogadores com mais habilidade que os italianos. Mas onde está a força do futebol italiano? No campeonato italiano, que já foi o principal do mundo, quando lá tivemos tantos jogadores brasileiros e muitos estrangeiros jogando, era um grande sonho jogar na Itália. A Bósnia jogou melhor do que a Itália o tempo inteiro. Para mim teve apenas um pequeno problema, porque quando o jogador foi expulso da Itália, que fez a falta no último homem que ia em direção ao gol, foi expulso correto, mas depois teve uma falta do italiano e o jogador da Bósnia não foi expulso. Mas não foi isso que decidiu o jogo. E vamos para a cobrança dos pênaltis. A Itália com chutões, se defendendo, se segurando, tentando, até teve algumas oportunidades. Eu me lembro de ter dito a quem estava comigo: a perna dos italianos vai tremer e pesar muito mais nessa decisão de pênaltis do que dos jogadores da Bósnia. Resultado: 4-1 nos pênaltis para a Bósnia. É triste, porque o Brasil é pentacampeão, a Alemanha é tetracampeã, a Argentina é tricampeã, a França é bicampeã, o Uruguai é bicampeão, a Itália é tetracampeã e pela terceira vez seguida está fora da Copa do Mundo. Não é bom para a Copa, é lamentável, mas a Itália tem que fazer alguma coisa muito séria para poder se reerguer no cenário internacional. Proibido para... Pra gente dizer que a Itália faz falta à Copa do Mundo. Patética. Mais uma vez a Itália está fora da Copa do Mundo pela terceira Copa consecutiva. E assim, é lógico que a camisa da Itália faz falta. A presença de uma tetracampeã faz falta. Mas esse time da Itália, ele iria para a Copa para ser coadjuvante, para ser um dos 48 times a participar da Copa do Mundo. Não ia para disputar nada. É só a gente ver o que não jogou também contra a Bósnia, enquanto estava no 11 contra 11, teve um gol achado. Depois da expulsão do Bastoni, obviamente o jogo ficou muito mais complicado. Ainda teve uma espetada ou outra contra uma seleção muito fraca como a da Bósnia. A Itália está fora da Copa. Para quem narra, para quem gosta das grandes histórias, é péssimo não ter a Itália. Aí sim ela faz falta. Agora, do ponto de vista de competitividade, essa seleção da Itália, que apesar de tudo isso que aconteceu nesse período que não vai à Copa, né, desde 2014 sem jogar uma Copa do Mundo e sem avançar o mata-mata desde que foi campeã em 2006, a Itália ainda assim foi campeã de uma Euro no meio da pandemia ali. Cara, é inacreditável, assim, honestamente, eu tô puto da minha vida, porque a gente quer as grandes seleções. É óbvio que esse final do meu vídeo aqui tá contradizendo o que eu falei lá, é óbvio que a Itália vai fazer falta, como camisa, como instituição, como história. Agora, como concorrente à Copa do Mundo, a Itália não ia fazer falta nenhuma, porque ela não ia ser campeã, porque ela não consegue avançar para a fase de grupos da Copa. 3 Copas do Mundo seguidas sem participar, patético. Acho que todo mundo acompanhou esses últimos jogos da repescagem lá na Europa para a Copa do Mundo de 2026 agora, né? Estados Unidos, Canadá e México, né? A Turquia foi para a Copa, a Suécia foi para a Copa, República Tcheca foi para a Copa e a Bósnia foi para a Copa. E esse jogo da Bósnia contra a Itália foi o jogo que eu assisti inteirinho, do começo ao fim. E a Itália, pela terceira Copa consecutiva, está fora, está eliminada. Não vai para a terceira Copa consecutiva. E 10 e 14 foi eliminada na primeira fase da Copa do Mundo, 18, 22 e 26 fora. A Itália, que é tetracampeã do mundo, sempre uma das mais temidas, todas as Copas entrava no bloco, né, das grandes favoritas,
e a Itália se perdeu pelo caminho. Não revela mais grandes jogadores, não consegue formar uma seleção boa tecnicamente, nem boa taticamente, né? É uma equipe super previsível, sem nenhuma criatividade, é um jogo mais na força física e mais nada. Caiu demais o futebol italiano. Depois de 2006 para frente, foi caindo, parou de renovar. A Bósnia, tem que falar da Bósnia. A Bósnia fez uma grande partida, foi para cima, muito técnica, muitos jogadores técnicos que partem para cima, tanto de um lado como do outro, que partem pro drible, toca bem a bola, mereceu ir para a Copa do Mundo, não conseguiu vencer a Itália, nem com um jogador a mais, durante o segundo tempo e nem na prorrogação, porque a Itália se fechou, mas tecnicamente a Bósnia jogou muito mais. Deu mais passes, ficou com mais tempo com a bola. É claro que abusa do cruzamento, porque os jogadores são muito altos, os atacantes, os defensores, então eles cruzam muito. Mas quando põe a bola no chão, pelos lados, vai para cima, tem ultrapassagem, então mereceu ir para a Copa do Mundo. Agora, é uma grande decepção para o povo italiano, novamente, né? Porque eu joguei na Itália por 7 anos, e eu sei que o torcedor italiano, o povo italiano é apaixonado por futebol, e outra coisa, é apaixonada pela esquadra azzurra, que é histórica, a camisa azul da Itália, né? Temida, mas que não está fazendo mais grandes times. E agora vai ter que assistir a Copa de novo. Eu fico bastante chateado, bastante triste, porque eu tenho um carinho enorme pela Itália, tenho 2 filhos que nasceram na Itália, então eu gostaria muito que a Itália fosse para a Copa. Mas não tiro o mérito da Bósnia, eu gostei de ver a Bósnia jogar. Então é isso daí, gente. A Itália, mais uma vez, 3ª Copa consecutiva, foi eliminada. Não teremos esquadra azzurra. E a Itália já estava ali olhando para frente. E a Itália então teve a expulsão de Bastoni. Mudou muita coisa. Ainda assim, no segundo tempo, teve chance da Itália fazer 2-0. E desperdiçou oportunidades. E Donnarumma fez 6 defesas ao todo, que já indicavam que a Bósnia teve chance também de empatar a partida. Antes de empatar, um vacilo da defesa e o gol de Tabakovic, atacante que nasceu na Suíça e que fez o gol para a Bósnia. A Bósnia levou a decisão para os pênaltis e a esperança italiana prosseguia, porque Donnarumma nunca tinha passado uma decisão por penalidades máximas sem defender pelo menos uma cobrança. Pela primeira vez, não defendeu nenhuma. Espósito perdeu, Cristante chutou na trave. E a Itália está fora da Copa pela 3ª vez consecutiva, pela 5ª na sua história. Não veio para o A30 porque não quis pela distância. Não foi para a Suécia em 58, eliminada pela Irlanda do Norte. E 3 repescagens seguidas, contra a Suécia, Macedônia do Norte e Bósnia. É um pouco o reflexo dessa nova ordem, do novo mapa do futebol mundial, que também castiga a seleção brasileira, mas não tanto nesse nível. Nas últimas 5 Copas, a Itália caiu 2 vezes na fase de grupos, em 2010 e 2014. E pela 3ª consecutiva, não vai disputar o Mundial. É um pecado para a Itália, é uma pena para o futebol.